Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estamos aí nesse período de quarentena? Espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade aí à nossa primeira videoaula relativa à reclamação trabalhista. A gente vai trazer alguns comentários sobre o caso prático que eu passei para vossas excelências no tocante aí à questão envolvendo a nossa primeira peça prática. E aí eu vim com a camisa aqui de vocês, ó, presenteado pelos alunos, né? Fred dá trabalho, o pipoco do trovão, tamo junto, vamos embora. E aí a gente vai tratar especificamente dessa RT envolvendo periculosidade, envolvendo pedido de horas extras, né? A jornada de trabalho que eu passei para vocês aí, envolvendo pedido de intervalo intra-jornada, já de acordo com a reforma trabalhista, tá certo? Que é um pedido indenizatório, né? Não tem reflexo de natureza salarial nas demais verbas, conforme vocês viram aí na peça que eu passei para vocês. E os pedidos das verbas inadimplidas durante o contrato de trabalho e as verbas rescisórias, que o reclamante, na sua petição inicial, esclareceu e determinou que fosse feita a condenação da reclamada nas verbas rescisórias que não foram pagas. Vocês sabem que o empregador tem 10 dias, é o que está lá no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, para realizar o pagamento das verbas rescisórias, incidindo multa caso esses 10 dias, né, não sejam respeitados, que está no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, e a gente fez o pedido aí da incidência da multa. Então, vamos lá para a estrutura da nossa peça. Eu coloquei para vocês a estrutura, né, com algumas dicas para a prova da ordem, obviamente, traçando alguns aspectos desde o direcionamento até o fechamento da peça. Então eu coloquei lá direcionamento, coloquei a qualificação das partes, coloquei para você algumas explicações referentes às preliminares de mérito, e eu citei algumas delas, as que podem ser suscitadas numa reclamação trabalhista. Coloquei também as questões envolvendo as dicas para a estrutura no mérito, né, nos pedidos, nos requerimentos finais, o valor da causa e o fechamento da peça, concluindo aí o porquê a nossa peça ficou dessa forma. Então eu pedi para que vocês fizessem em casa, para vocês compararem com a peça que eu fiz, que eu mandei para vocês analisarem de acordo com a peça que vocês fizeram, o que vocês acertaram, o que vocês erraram, para utilizar a minha como parâmetro, tá certo? Essa peça aí de vocês já vale, né, 3 horas aulas. Cada peça que a gente faz vale 3 horas aulas. Então vamos para ela sem demora. Então, no nosso direcionamento aí, perceba que eu não coloquei nem a vara para a qual foi distribuída, nem coloquei especificamente a comarca. Por quê? Porque no nosso caso prático não traz essas informações. A gente só coloca essas informações se e somente se vierem. Obviamente, no caso prático que for apresentado para vocês da OAB, provavelmente vem dizer no local da prestação de serviço, visto que eu fui bem resumido nas informações, apenas informações necessárias para a realização da peça. Então, com aquelas pequenas informações, eu consegui ainda fazer uma peça aí de quase 5 laudas para vocês no computador, tá? E parta do pressuposto que a gente fizesse isso escrito, manuscrito, como é na peça da OAB, com certeza daria aí uma cãibra no nosso dedo de tanto escrever. Então vamos tratar, né, a forma como a gente colocou para vocês, e depois a gente vai trabalhando casos práticos que já foram realizados na prova da ordem, tá? Os mais recentes, pelo menos, para a gente ter uma ideia como é que isso tem sido pedido pela FGV. Então, notem que eu deixei à parte o espaço ao douto juízo dá 3 pontinhos, vara do trabalho, porque via de regra, dependendo da comarca, né, ela tem mais de uma vara. E se ela tem mais de uma vara, tá, naquela comarca, aí vai ser feito por distribuição por sorteio eletrônico. Então, a gente não sabe em que vara vai cair, por isso que vai colocar o espaçozinho, tá? Eu comecei com a expressão ao douto juízo, porque na realidade é uma expressão mais técnica. Porque quando a gente direciona a nossa peça, a gente direciona ao juízo e não ao juiz. Por isso que tem caído aquela expressão que a gente sempre utilizou no direcionamento da peça, excelentíssimo, senhor, doutor,
juiz do trabalho da vara tal. Então, não é que esteja errado, ela é uma expressão menos técnica. Por isso a gente vai dar preferência a essa expressão utilizada aí na nossa petição. Ao douto juízo da 3 pontinhos, vara do trabalho da comarca D. Então, ou simplesmente vara do trabalho D e coloca o nome da comarca. Tá bom, meu povo? Então, esse é o direcionamento. Note que o espaço para despacho, anteriormente, havia uma exigência da gente deixar 10 linhas. Mas hoje, em tempos de PJE, isso não é mais necessário. Veja que a gente pulou aí 2 ou 3 linhas aí no máximo para já iniciar a qualificação das partes. Na prova da ordem, da mesma forma, vocês não precisam ter receio, nem colocar entre parênteses a expressão 10 linhas, tá? Porque não é mais exigido dessa forma. Então, a qualificação das partes, a gente vai ter que utilizar os dados que foram dados no caso prático. Como no caso prático a gente não trouxe nem nome, então tudo que a gente não tem no caso prático a gente substitui. Obrigado, amor, Deus abençoe. A gente substitui. Acabei de receber aqui um lanchinho da tarde por minha esposa, né? Glória a Deus pela vida dela. Então, bolão aqui, ó. Vocês que estão aí, ó. Bolão com queijo, tá? E um cafezinho no finalzinho da tarde. Tá calor, mas tá valendo. Vamos lá. Então, a qualificação das partes a gente vai trabalhar com os dados que a gente tem no caso prático. Então, no nome, a gente não colocou aí o nome nem a expressão fulano de tal, beltrano. Por quê? Porque não traz, então a gente não inventa. Se não trouxer, não inventa. Em nome do grande, não invente dados, por favor, certo? Só trabalhe com os dados que foram dados pela banca no caso prático. Então, coloquei aí 3 pontinhos. E você sabe que após o nome completo da parte, a gente vem com a qualificação, com nacionalidade, né, com status civil, com profissão, RG, CPF e endereço completo. Só que esses dados não aparecem no nosso caso prático. O que é que a gente faz? A gente vai substituir por uma expressão que eu coloquei aí para vocês. Qual é? Qualificação e endereço completos. Fred, eu posso substituir sempre nesse viés? Olhe o seu caso prático e se não tiver elementos suficientes, pode substituir por essa expressão qualificação e endereço completos. Você está mostrando à banca e você sabe que tem que qualificar e colocar o endereço completo da parte autora, que a gente chama na reclamação trabalhista de reclamante, que via de regra é o empregado. Vem a presença de Vossa Excelência através do seu advogado, ao final assinado, procuração anexa. Você pode, né, notar aí que esse texto é padrão. Vem a presença de Vossa Excelência através do seu advogado, ao final assinado, com procuração anexa, ou entre parênteses, procuração anexa, como eu coloquei aí para vocês. Detalhe, essa expressão posterior que eu coloquei, co-escritório profissional no endereço completo, são expressões obrigatórias. Por quê? É nesse endereço onde o advogado recebe as intimações e ou notificações de estilo da Justiça do Trabalho. Fundamentação jurídica da peça, fulcro, baldrame, spec, estribo, no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que é o que traz os requisitos da reclamação trabalhista. Ele vem para quê? Para propor reclamação trabalhista. Aí você vai dar um destaque tanto no nome do autor, quanto no nome da peça, quanto no nome do réu. Reclamante, nome da peça e reclamado, você tenta dar um destaque aí na sua peça manuscrita, tá? Quem ingressa com a ação, ingressa em face D, você vai colocar o nome da reclamada se tiver, tá? E dependendo dos dados, você vai colocar os dados que tiver ou a expressão qualificação e endereço completos. Ou conforme eu coloquei aí no material de vocês, você coloca de forma genérica, né? Você coloca só o nome, a expressão, né? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, 3 pontinhos, CPF, 3 pontinhos, rua, 3 pontinhos, número, 3 pontinhos, bairro, 3 pontinhos e cidade, 3 pontinhos. Eu entendo que você vai gastar mais tempo para isso. Todavia,
tá? Depende do que você achar melhor. Pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidos, beleza? Vou tomar o meu café e meu bolo para não esfriar. Daqui a pouco a gente entra em contato com mais informações aí tratando agora do mérito e das preliminares de mérito.